Recording is on. Ele vai falar um pouco, né, da dificuldade que é de talvez começar a sistematizar uma outra leitura de economia, né? Basicamente o que o Batalha está querendo fazer é pensar ainda, né, de certa forma, uma economia totalizante, mas no sentido de que englobe toda a matéria viva, né? Todas as formas de seres vivos, né? E aí, no caso, entre o que a gente pode chamar talvez de uma concepção econômica meio cosmológica, né? E tem algumas partes que eu sublinhei que eu acho importante, né? Que ele vai falar, que ele vai acentuar muito a questão de que, para pensando, né, vendo desse ponto de vista cosmológico, né, desse ponto de vista que engloba toda a vida, de toda a matéria viva, né, é meio que uma tentativa de ir além, né, dessa forma como a ciência se aproxima, né, de um objeto e ter uma coisa como um objeto ali, né, enfim. E, e aí ele vai, e justamente essa leitura, né, na questão de pensar uma economia, né, como ele pensa na questão de toda a matéria viva, e como que isso é constantemente como que essa carga de energia está sendo toda hora como vamos dizer, toda hora sendo emanada, né, para essa matéria viva, e que isso coloca toda a matéria viva na real num estado de abundância, diferente do estado de perda, né? A gente pensa a perda a partir dos pormenores, né, da experiência individual de cada ser vivo, né, e o Batalha que vai propor entender como que se dá essa abundância, né, de energia. E uma coisa que ele ainda não entra tanto nesse texto, ele vai falar isso mais em especial nos próximos capítulos, que é sobre a energia solar, né, como a energia solar, no geral, é o que abastece, né, essa toda, toda essa vida que é englobada por essa visão cosmológica, né? E ele vai falar, né, que no geral a atividade econômica ela pensa em conjuntos, né, mas conjuntos separados, né, como a ciência geralmente faz, pega um objeto e tenta dissecar esse objeto, né, de uma maneira geral. E deixa eu ver o que mais que eu achei importante. Você imagina. Tem uma parte que eu acho que é muito significativa, né, da página 46, no livro, né, no caso, da página 46, que é ali quando ele vai falar sobre. Cadê? A pobreza dos organismos ou dos conjuntos limitados e o excesso de riqueza na natureza viva, né? Ali mais para o final tem uma parte que ele fala, né, que na superfície do globo, para a matéria viva em geral, a energia está sempre em excesso. A questão está sempre colocada em termos de luxo. A escolha está limitada a um modo de dilapidação de riquezas, né? Então, no sentido de que essa energia solar que é toda hora depositada, ela é dilapidada, né? Ela é como se partisse, né, de um lugar em que ela se irradia, né, em linhas gerais, vamos dizer assim. E para o ser vivo particular, ou para os conjuntos limitados de seres vivos, que surge o problema da necessidade. O homem, no entanto, não é apenas o ser separado que disputa sua parte de recursos com o mundo vivo ou com os outros homens. O movimento geral da exudação, de dilapidação de matéria viva o anima, e ele não poderia interrompê-lo, até mesmo no ponto mais elevado. Sua soberania no mundo vivo identifica esse movimento. E essa energia viva, essa matéria viva, né, em outras palavras, é uma
né? É justamente essa carga de energia, né? Essa energia solar, que é que ela é abundante, ela é muito forte, né? E às vezes até meio congestionante, né? Como ele vai falar um pouco mais para frente, né? E isso sustenta a vida, mas ao mesmo tempo, por ser uma carga tão forte, né? Não só acho que o homem, mas todas as formas de ser vivo não dão conta de não dão conta disso, né? Então precisam desperdiçar essa energia de alguma forma. E nisso a gente liga um pouco com a ideia do dispêndio, né? Eles já começam a entrar na questão do dispêndio. E tem uma parte que é muito interessante, que é quando ele vai falar sobre a guerra, né? Que, de certa forma, Cadê? Que, né, que essa energia que é meio congestionante e esmagadora, né, ela sustenta a vida, mas ao mesmo tempo, né, que sustenta, sobrecarrega. E ele vai meio que pensar, né, o que fazer com essa energia? Né, ele vai falar que conhecer essa energia, né, entender essa energia é um ponto fundamental para talvez realocar, né, conscientemente esse dispêndio. Né, e aí ele fala, né, que a questão do excedente produzido via as necessidades que o homem foi criando para si, né, pensando agora no homem moderno, né, olhando para a modernidade em especial, né, pensando em como que a Revolução Industrial, ele vai entrar um pouco mais nisso mais para frente, né, mas pensando como que a vida moderna o homem foi criando meios, né, que até foi se desenvolvendo tecnologicamente, né? E isso, de certa forma, foi meio que, como vamos dizer, nesse processo de industrialização, nesse processo de crescimento, né, que o dispêndio foi sendo relocado. Porém, chega no momento em que esse desenvolvimento técnico, ele meio que alcança, como se alcançasse um certo limite, né? Ele já não consegue mais converter, né? Não consegue mais segurar o dispêndio. Aí cai na questão da guerra, né? Como eu vou ler aqui como eu coloquei no meu fichamento, no caso. A questão do excedente produzido via necessidades que o homem foi criando para si, vendo-se como um ser separado da matéria viva, criaram uma balança de dilapidação do dispêndio. Ora, o crescimento produtivo industrial alavanca, com isso o excedente humano fora colocado ao dispêndio, né? No caso, aqui pelo menos eu entendo como o excedente humano colocado ao dispêndio, né? Como a força de trabalho mesmo, né? Dos trabalhadores, né? Para produzir. Fazendo assim as guerras cessarem, né? E no caso o aspecto carnal, né? Que ele vai falar, o aspecto carnal da proliferação óssea das fábricas, né? Ele usa esse termo especificamente, né? Que pode conter a carnificina da guerra, somente até o ponto em que a técnica, resultado de tal desenvolvimento, desemboca em um dispêndio ainda maior, proporcional ao desenvolvimento técnico que se estabelecia, né? Que aí vai dar na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Né? E esse episódio ele aponta para a necessidade, como afirma o Bataille, de desviar a produção excedente. Né? Então, no sentido de que se a gente não desvia, não encontra formas de desviar a produção excedente, isso facilmente, né, a produção pode facilmente desbocar numa guerra, né? Numa carnificina descontrolada, vamos dizer assim. Eu achei bem interessante essa parte da guerra, especificamente, porque ele tem esse tom, né? Ele fala isso, que especificamente agora isso faz sentido ser dito, depois de uma paz relativa, que eu marquei aqui, né? Uma paz relativa de 1815, 1914, né? Que ele coloca, não lembro a página agora. Isso Mas mesmo. e da volta da página 45, marquei aqui, e de uma volta de um conflito, assim. Que é muito também um tom muito nosso em algum lugar, assim, sabe? De um retorno a conflito, tipos de conflitos que se pretendiam ultrapassados, assim, um pouco, sabe? Justamente por um período de paz relativa acentuada.
Eu achei muito interessante essa questão, sabe, esse momento em comum. Eu, Um século eu depois. tava pensando o desenvolvimento da técnica tem a ver com isso também, né? Com criação de meios para um maior dispêndio. Não meramente o desenvolvimento da técnica almeja o aumento da produção, né? Esse é um pouco disso. Mas aí é interessante, né, que ele fala, tipo, que a economia, o basilar da economia é o dispêndio, é a perda, e não a produção. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, muito característica, assim, que me pegou um pouco de surpresa, foi essa caracterização no começo do capítulo 1, onde ele vai justamente colocar esse fundo cosmológico para entender a economia. Tipo, como você colocou no seu fechamento que você mandou, essa coisa dos pré-socráticos, assim, meio total, me lembrou muito Heráclito, sabe? Essa justiça que vai reger tanto o as estações do ano, quanto os modelos políticos da cidade, né? Mas ele vai falar que o homem ele esquece desse seu passado, que a atividade humana tem um esquecimento, o que eu achei muito característico, assim, eu achei muito engraçado lidar com esse esquecimento. E daí ele vai, o que eu acho que sintetiza um pouco, assim, nessa pergunta que ele coloca aqui, para mim, na minha leitura, daí, enfim, quero ver o que vocês acham também, é meio essa questão, tipo, de tentar pensar qual é o limite da autonomia humana dentro desse quadro todo, assim, né. Enfim, eu vou ler uma citação, tá lá na página, não sei que página, tá no começo, primeira página do capítulo 1, que é essa questão se a determinação geral da energia que percorre o domínio da vida é alterada pela atitude do homem, ou esta, ao contrário, não é falseada na intenção que se propõe, por uma determinação que ela ignora, negligencia e não pode mudar. Né, tipo, é isso, as leis, por mais que o homem se esqueça das leis da economia geral ao fazer uma economia particular, né, usando o vocabulário do autor, é, é, ele não muda essas leis últimas que ele no fim acaba sendo tomado por, ou muda, né? Eu acho que essa questão ficou muito particular para mim na leitura do capítulo. É isso. Acho que tem a ver com isso dos seres separados, né? Acho que Sim. essa separação aí é como se fosse o princípio da racionalidade. Eu compreendo assim que É exatamente isso. nos vendo separadamente, É, a produção tem um valor primordial. Vendo separadamente, né? Se perde noção do todo, digamos assim. É, porque a gente só pensa o todo a partir do todo da humanidade, né? Essa ideia de totalidade geralmente leva aos seres humanos, seres conscientes, né? Então, mesmo a economia, no sentido da economia política mesmo, né? Você pegar, sei lá, até o marxismo tenta englobar a natureza, né? Tem essa tentativa, mas ainda é aquela coisa, sabe? É a natureza, tipo, tá, mas e além da natureza? Também quando a gente parte de uma noção cosmológica, tentando entender toda a vida que inclusive engloba ao redor, né, do planeta, ao redor que orbita, né, ao redor do planeta. E justamente por isso é uma questão cosmológica, né? Porque justamente a economia, né, mesmo a economia política, ela volta para o homem racional, para o homem separado e racional. Isso que eu acho que Polônio ou foi o Aurélio que falou. A gente volta aqui a ver mais uma vez a ideia da continuidade da descontinuidade, né? Tá com o neurotismo, o Bataille vai falar sobre esse lance, né, da continuidade, da descontinuidade, do ser descontínuo, que busca continuidade. Aqui a gente vê novamente o conceito de continuidade a partir desse ponto, desse outro ponto de vista, né? Vamos dizer assim, é um outro ponto de vista, na real, com o qual o Bataille está trabalhando aqui.
Eu entendi muito essa ideia do ser separado, muito próximo de uma ideia do ser finito, assim, em algum aspecto, sabe? Porque eu gostei muito de uma caracterização que ele faz, que é esse ser separado é um ser faltante, é um ser necessitário. E daí que você falou da tentativa marxista da cabo da natureza, eu lembrei justamente disso, sabe? Eu lembrei justamente do corpo inorgânico do homem, dos escritos econômico-filosóficos, tem muito esse tom, assim, sabe? Da generalidade do homem, esse bicho que sabe mexer com todas as coisas, com uma madeira ele faz lenha, com outra madeira ele faz casa, mas ele precisa de madeira, sabe? Uma coisa meio assim. Tipo, ele não tem nada inscrito nele, ele não tem nada a priori, ele não tem nenhum plano, ele precisa existir antes. Esse é o lado negativo, é o lado separado dele, digamos, né? Para usar essa palavra. E me lembrou muito isso também, o que, enfim, fica muito interessante. Isso, uma coisa que também me chama muito a atenção, que eu coloquei um pouco até no meu fechamento, que é que ele vai falar no final, cadê? Sobre essa questão de pensar como é que vamos dizer, da questão copernicana, né? Então, tipo, se o homem já não está mais no centro da questão, né? Tipo, é a vida, né? É matéria viva num geral, vamos dizer assim. Então, já é, por exemplo, uma leitura que vai contra, por exemplo, o antropocentrismo, né? De colocar o homem no centro, né? E isso me lembrou muito até um texto do Paul Preciado, né? Que ele vai tentar, que ele vai fazer uma proposta de um feminismo que não seja antropocêntrico, né? Que na visão dele o feminismo não é antropocêntrico, ele está voltado ao animal, né? Está voltado à animalidade. E eu tenho até eu tenho acho que no PDF aqui, qualquer coisa se alguém quiser depois dar uma olhada. Mas é meio que ali, já como é que vamos dizer? Batelli já estava meio que encenando uma visão para fora do antropocentrismo, né? Já pós-antropocêntrica, vamos dizer assim. Essa questão me trouxe atenção também, assim, porque ele fala, né, que tem que se passar de uma economia restrita a uma economia geral. Que eu acho que sintetiza isso que você falou, em algum aspecto, assim, sabe? Como a economia restrita sendo essa atividade humana, puramente humana, demasiado humana. E daí eu fiquei pensando, assim, qual é a natureza qual é o caráter desse passar da economia restrita à economia geral, assim, qual que é... E eu acho que nessas palavras que você trouxe, qual exatamente é o projeto de um pensamento... Então, esse é o ponto. Um pensamento não antropológico, ele é o quê? Ele é pré-antropológico? Ele é pós-antropológico? No sentido, ele quer fundamentar o homem, ele quer negar o homem. Eu fiquei pensando assim, porque a natureza da relação entre a economia geral e a economia restrita vai nos dizer isso. Porque se a economia geral ela é o que torna possível a economia restrita, então é um gesto de fundamentação, é uma pergunta kantiana, digamos assim. É uma pergunta de uma condição de possibilidade. Mas se não, eu fiquei, enfim, pensando nisso. Não, pode isso. Não, era mais isso, era mais a dúvida do que era, exatamente, porque pensar a questão assim, dos termos que eu falei, é muito fácil, é só replicar o que a gente já vê, assim, normalmente acontecendo. Eu achei muito doido, tipo, eu não sei se cai numa questão do homem, assim, também. Porque ele tá falando, tipo, de energia, tá numa coisa meio termodinâmica, assim, uma coisa meio... Eu não sei, aqui... Questão física. Então, uma questão física. Eu até fiquei curiosa para saber como que ele falaria sobre esse dispêndio da natureza, ou, por exemplo, nos países à margem do capitalismo, tá ligado? Porque, por exemplo, esse negócio de paz, ele tá falando na Europa, né, gente? Tipo assim, aqui a gente tava tendo escravidão. E de conflito Então, também. Né? E de conflito exato. também, sim. E então, tipo, eu fiquei pensando assim, com certeza ele eu acho que passa pelo escopo dele, mas eu queria saber como ele desenvolveria isso. Eu não sei se ele desenvolve depois. Mas eu não sei, então, essa questão do homem me pegou muito, porque, de fato,
ele às vezes ele fala de uma natureza, tipo, no primeiro texto que a gente leu, a noção de dispêndio, né? Na semana passada. Era tipo falando muito sobre o homem, como se aquilo fosse uma parte da natureza humana, assim. Essa pulsão pelo dispêndio improdutivo. E aqui parece que é uma questão mais de energia do geral do universo, assim, igual o Gui falou, uma coisa meio cósmica. Muito doido. Não sei. Pode falar. Não, eu ia falar, não sei se eu dei alguma alternativa para pensar essa questão. Não, é que. Caramba, eu esqueci o que eu ia falar. Mas, quanto a essa questão do homem, meio que ele fala em algum ponto, né, que essa energia é o que anima o homem, né? É o que dá. É literalmente o que dá vitalidade ao homem, né? E justamente, eu acho que tem essa relação, sim, né? Ele fala muito no começo do texto, né? Ele vai falar de atividades, como vamos dizer? Cadê? Que ele fala, né? Quando é necessário trocar o pneu de um veículo, abrir um abscesso ou atrair uma vinha, é fácil obter bom resultado em uma operação bem limitada. Os elementos sobre os quais se verifica a ação não estão inteiramente isolados do resto do mundo. Isso no começo do capítulo, tá, gente? Logo no sentido da economia geral. Ali falando sobre a dependência econômica em relação aos percursos de energia, né, sobre o globo terrestre. Então ele fala, né, os elementos sobre os quais se verifica a ação não estão inteiramente isolados do resto do mundo, mas é possível agir sobre eles como se estivessem. A operação pode ser completada sem que, em instante algum, se tenha necessidade de ter em vista um conjunto, do qual, no entanto, o pneu, o abscesso ou a vinha são partes solidárias, né? Então, eu acho que meio que, né, a gente parte dessa compreensão do homem, né? Mas justamente é como se o homem não essa ideia de que o homem não se basta para explicar o homem, né? E quanto a essa questão da energia e do dispêndio, só linkando um pouco mais com outra coisa que a Lori falou antes, que é uma questão termodinâmica, física, mais para frente, no próximo capítulo, ele vai trabalhar muito essa ideia de, por exemplo, da ebulição em relação à pressão. Então, a pressão da atmosfera mesmo, tem toda essa relação, né, da pressão, da energia que é captada e tem que lidar, né, com matérias vivas, tentando se manter viva apesar da pressão atmosférica, né? Então, tudo isso já tem meio que tá envolvido, né, nessa concepção. E ele vai trabalhar mais isso, né, no próximo capítulo, enfim, mas só dando essa letra. E o resto da galera aí, gente? Vocês conseguiram ler? Como é que tá? Eu tinha uma dúvida, gente. Não sei se alguém quer falar antes. Alguém que não falou. Pode falar. Eu ia falar que... Eu ia perguntar, na verdade, se essa questão da energia tem a ver com termodinâmica mesmo, ou não. Tipo, ele tá falando de uma energia num sentido meio abstrato. Assim. Tem a ver com uma questão física mesmo. Tá. É uma questão propriamente física, tipo, perpassa por esse lugar físico, não... Tipo, é literalmente a energia solar, como que ela é dilapidada, né? Como que essa energia... Como que a gente recebe essa energia e como que a gente, né? Digo, toda a matéria viva recebe essa energia e dilapida essa energia. Então, isso sim, perpassa uma questão física, assim, uma questão de espaço, de contingência do ar,
contingência, aliás, da atmosfera, enfim. Entendi. Não, perfeito, então, porque eu acho, se alguém manjar mais disso do que eu, não que eu não entendo muito, por isso que eu tô falando, assim, me corrijam, por favor. Mas essa questão parece que entra um pouco naquela questão tipo da entropia, assim, de que um sistema que só cresce, ele leva a uma desordem, a um caos, e que você precisa e que para ele parece que o dispêndio improdutivo ele meio que restabelece a balança, assim, ele dá vazão a uma energia que iria se concentrar ali e não meio como se fosse uma panela de pressão, assim, que vai ficar crescendo, 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 e aí ela não tem vazão. E aí ela explode. E aí explode, por exemplo, na guerra, nessas dispêndios improdutivos mais catastróficos. Que acho que ele meio. Não sei se eu peguei isso tão bem, mas que ele acha que ele diferencia entre dois tipos de dispêndio improdutivo, assim, um catastrófico e outro que seria mais maneiro, assim, um que não levaria a catástrofe, não seria a guerra. Mas ele não falou muito desse, então. Mas eu imagino que seria, sei lá, tipo, arte, por exemplo. Sim, é isso mesmo, Lori. É essa ideia de que, tipo, você precisa ter outras possibilidades para esse dispêndio se dar, né? No sentido de que, por exemplo, esse dispêndio pode se dar por atividades improdutivas, né? E no caso, ele vai, né? Ele ainda vai ter essa questão, batalha ainda vai ter essa questão com o sexo e com a morte, né? Propriamente falando. Que essas duas coisas, né, estão num, como é que vamos dizer? Estão num lugar muito significante, né, pro dispêndio se dar, vamos dizer assim. E eu assim, diria que essas atividades improdutivas ainda assim não impedem necessariamente a catástrofe, mas é aquela história, dá para a catástrofe se tornar uma catástrofe ainda maior, né, no caso da guerra, por exemplo. Eu ia questionar justamente isso, assim, se, tipo, se, enfim, as neuroses sexuais já não dão conta um pouco de localizar essa, qual é a palavra que você está usando que é ótima? Não é o dispêndio, é outra que você estava falando. Dilapidação? Acho que pode ser. Sabe? Porque, enfim, já é um lugar privilegiado, justamente, né, disso acontecer, assim. Porque, enfim, é total, né? Porque nesse conjunto de coisas é improdutivo separar trabalho e sexo, né? No sentido de que não tem uma economia e uma economia libidinosa. Pelo menos foi até onde eu entendi, assim, sabe? Tanto os dois fundamentos na mesma coisa, que é esse trânsito energético, assim. Não sei não sei, muito é dizer demais. Eu acho que assim, pode, acho que é o Aurélio ia falar, pode Não, falar. fala, Gui, fala. Depois fala. Não, tô falando demais, fala você, Aurélio, pode falar. Não, agora eu quero saber o que você ia falar. Hein? Eu lembro que eu vou falar. Fale você primeiro. Não, eu acho que assim, a gente pensar como que essas formas econômicas, essas formas que a gente concebe, né, tanto economia material quanto economia libidinal, como que a gente concebe isso sabendo enfim, sabendo que tudo vai ser direcionado, né, para o dispêndio, para a destruição. Como que a gente repensa todas essas formas de economia, eu acho. Eu acho que é mais nesse lugar, sabe? Sim, mas tipo, justamente aí eu penso um pouco, assim, que uma distinção muito clara entre o que é propriamente atividade sexual e o que é propriamente trabalho, vai aparecer numa economia específica, numa economia propriamente humana, que parte a partir do ponto de vista do homem.
ou até onde eu estou entendendo, claro, posso estar errado, mas que explicados a partir dos conceitos da economia geral, eles são o mesmo enquadramento, assim, de coisas. O É mesmo que estado de coisas, digamos assim. nessa visão de economia geral, o sexo e o trabalho, eles têm têm uma centralidade, né? No sentido de que é ali onde o dispêndio mais... o sexo e o trabalho, não, perdão, o sexo e a morte. É onde o dispêndio vai justamente se dar, né? E... O que eu ia falar? Nossa... Tipo, é um pouco isso. Eu acho que tem um jeito de sintetizar um pouco o que eu tô falando. Eu acho que, nossa, enfim, acho que eu vou fazer meu ponto. Acreditem em mim. Mas tem uma passagem da fenomenologia da percepção que o Merleau-Ponty tá falando do Freud. E ele fala uma coisa que me faz lembrar aqui também, sabe? Que claro, ele tá falando isso pro Freud, não se cabe do mesmo conceito aqui, teria que adaptar, claro. Mas é só a ideia geral. De que, para ele, claro, se o Freud dilui a sexualidade na existência, ele também, a existência na sexualidade, perdão, ele também tem que fazer o caminho inverso e diluir a sexualidade na existência. De forma que a vida não se resumiria a uma vida sexual, mas não teriam-se mais barreiras entre o conceito de vida e o conceito de sexualidade. E a mesma questão aqui eu me coloco, assim, sabe? De que isso não é apontar para um fim de uma distinção nítida do que é propriamente material e do que é propriamente sexual, assim, sabe? Porque no fim parece que ele também que isso propõe que até mesmo o trato e a fruição dentro de um contexto fabril, por exemplo, tem um fundo afetivo, um fundo afetivo é uma palavra ruim, mas eu não estou conseguindo pensar numa palavra melhor, mas tem um quê ali de orgasmo, sabe? Me faltou as palavras. Felipe, eu estou entendendo assim que você está dizendo que mesmo na esfera do trabalho, né, que seria a esfera oposta à esfera da perda, que seria a esfera da produção, né, mesmo essa esfera também é minada por questões que são do dispêndio, né? Então, o trabalhador ali quer dizer, tem um certo gosto pela existência ali, né? Um certo masoquismo, sei lá. Acho que seria nesse sentido, não? Olha, sim, na verdade, sim. Isso era uma questão que eu tinha pensado em falar até no primeiro encontro, assim. Tipo, eu acho que eu falei isso, né? De uma vontade de servir, etc. Mas sim, eu fico um pouco com essa impressão. Assim, sabe? Enfim. Porque ele vai falar. Porque é isso, ele vai falar muito sobre. Pelo menos até agora, ele falou muito do ponto de vista das classes dominantes desses processos. Mas é interessante pensar o ponto de vista das classes dominadas também nesse processo. Sim, sim. É o que eu ia falar sobre, tipo, pensando do ponto de vista ontológico, parece que na história da filosofia se tem aquele binarismo clássico, né, entre mente e corpo. A mente seria a esfera da liberdade e o corpo seria a esfera da necessidade. E aí parece que ele refaz essa dinâmica e, por exemplo, algo análogo com Bergson, né, que não seria consciência de um lado e corpo material de outro, mas seria vida e matéria inorgânica, né? A matéria inorgânica seria a esfera da necessidade, a esfera do espaço, a esfera do cálculo, a esfera da racionalidade, e a matéria viva seria a esfera da liberdade, seria a esfera da consciência, seria a esfera da criação, seria a esfera do dispêndio, né? Só que acho que o Bataille vai colocar até mesmo a matéria inorgânica, talvez, né? Nessa esfera também tendo uma contribuição para uma necessidade do dispêndio. E aí ele vai falar do Sol, que é uma fonte de energia excessiva, que em si mesma carrega esse dispêndio. Quer dizer, então, pensando até mesmo a matéria inanimada,
de tal modo que o dispêndio é primordial. E aí você não consegue conceber, não consegue compreender a materialidade do universo ou a materialidade da vida orgânica através pura e simplesmente do cálculo, através pura e simplesmente de esquema de causa e efeito. Sempre vai ter algo que vai escapar. Mesmo na matéria inanimada, nessas dinâmicas de energia, tem algo que escapa do cálculo. Esse algo que escapa é a perda, é o dispêndio, é a energia excessiva, né? Então, acho que tipo, pensando assim, colocando ele nesse ponto na história da filosofia, talvez fique mais didático, né? Quer dizer, no primeiro momento, ali na filosofia moderna, tinha uma separação entre corpo extenso, que seria a esfera da total racionalidade, e a alma, né, que seria a esfera da liberdade. E aí, cada vez mais, a filosofia parece que vai no intuito de pensar uma liberdade da matéria, digamos assim. Um dispêndio, algo que vai para além do cálculo na própria matéria. E aí, o que eu acho que, tipo assim, eu não vou saber propriamente sobre isso, porque eu não sou da área de física, né? Mas acho que até algo, tipo, essas mudanças de paradigma dentro da física, com Einstein, com teoria da relatividade, com coisas que vai contra a mecânica de Newton, talvez vá nesse sentido de pensar essa esfera do que não pode ser calculado com precisão, que seria a física aplicada a algo muito pequeno, né? Algo molecular, atômico, que escapa que escapa, tipo, o poder do conhecimento humano de prever, e algo tipo muito extremo, né, com buraco negro e quantidade de massa muito grande. E aí essa crítica da física que vai para além da mecânica, né? Quer dizer, a mecânica de Newton funciona muito bem para entender a causalidade de corpos medianos, né? Calcular tipo, movimento de carro, movimento, tipo, de seres mais ou menos grandes, assim. Mas quando vai para seres moleculares muito pequenos, esse cálculo não dá conta, né, de prever. E aí seria o que Bataille está pensando como essa energia dispendiosa, né, que não é englobada por esse cálculo. Mas, assim, também, eu concordo super, eu acho muito interessante, assim, principalmente essa questão da materialidade foi muito aí que eu entendi, assim, quase uma metafísica material, assim, em algum sentido. Essa distinção entre economia geral e economia específica me lembrou muito, né, da ontologia generalis e ontologia specialis, e eu acho que casa muito, assim. Mas há também de se pensar, eu acho que isso já saiu um pouco do texto, mas o seu comentário, a Aurélio, me fez pensar nisso, eu vou comentar. Mas é também de se pensar, porque, assim, eu acho que esse paradigma de pensar a diluição do dualismo moderno a partir do dinamismo da matéria é algo muito do século XX, na minha leitura, algo essencialmente futurista, assim, sabe? Um projeto futurista de entendimento das formas, que é dinamizar, quer fazer do campo físico um campo dinâmico, né? Um campo plástico no fim do dia. O que Deleuze e Guattari vão fazer, vão tentar trazer depois, mas assim, Bataille já estava dando a letra ali. E um dos problemas que essa intentada tem que lidar em algum momento é como que esse dinamismo também possibilita a polarização das coisas. Porque é interessante, né? Um dispêndio não é uma destruição total. Não é uma dilaceração. Tudo bem, tipo, isso é muito interessante, né? O homem, falar de atividade humana e falar de atividade terrestre parece que se igualam, que o homem e a terra são só localizações onde aquele jogo vai rolar, né? Eles não ditam suas próprias condições, só é um advérbio de lugar, assim. Mas como esses territórios se territorializam, assim, para falar igual vocês, deleuzianos, não é?
Entendem o que eu quis dizer? Assim, tipo, porque, sabe, não se cai em uma homogeneidade, ou se cai em uma homogeneidade? Eu não sei. Olha, Eu acho assim que o binarismo, né, tipo, eu acho que ele vai contra esse binarismo, tipo, de pensar a racionalidade, tipo, pensar esses esquemas da filosofia moderna, digamos assim, né, de o espaço da liberdade de um lado e o espaço da necessidade do outro. Ele está tipo, argumentando, pelo que eu entendi, de que a liberdade, essa dispêndio, está intricado na vida, mesmo essa vida que seria separada, né? Essa vida separada que, não, que perde vistas esse sentido de conjunto. Então, mesmo que as pessoas neguem, tipo, ou não se deem conta disso, a vida do homem, tanto na esfera produtiva, é permeada desses dispêndios, né? E é regida por eles, digamos, de algum modo. Então, acho que ele vai pensar, tipo, tudo em vista dessa questão do dispêndio, da perda. E não, tipo, cessando com esses binarismos, talvez. então, no encontro passado a gente falou sobre como que o trabalho está nessa esfera de conservação da vida, né? E aí aqui nesse capítulo ele já entra falando que, né, você só pensa na conservação da vida a partir do momento em que a vida é vista desse lugar separado, desse lugar contingente, né? E aí entra essa questão, né? Por que que o trabalho ele é como se fosse um problema na hora de pensar a economia do dispêndio, porque o trabalho é parte da ideia do homem em falta, né? Então, a parte da ideia de um ser em falta, né? E aqui justamente ele vai dizer que a questão não é o problema não é a falta, o problema é a abundância, mas a abundância de energia, né, que se concentra, né, que um ser vivo concentra e não consegue dar conta. E eu acho que é justamente essa questão, justamente a gente saiu, né, do encontro anterior pensando, tipo, da questão da manutenção da vida e tal, e ficou uma coisa do tipo, então tem o dispêndio porque, né, tem uma questão primordial do ser que é a destruição. Só que essa destruição tá ligada justamente ao fato de que essa vida, essa matéria viva está totalmente ligada à energia solar, né, que ela tenta dilapidar. Então, por isso que a destruição vai estar nesse horizonte, inegavelmente, né? E pensa e aí, né? Como que você pensa a conservação? A gente pensa quando a gente entra na questão da conservação da vida, a gente não leva em conta o dispêndio, né? Não leva em conta essa necessidade de, de botar para fora essa energia, né? De alguma forma, vamos dizer assim, porque é algo que acaba sendo, pelo discurso racional, acaba sendo silenciado, né? Ele usa o Bataille, ele usa muito uma expressão que o Foucault vai usar bastante também, né? Meio cunhado da psicanálise, que é algo que é. Puta, esqueci o nome agora. Quando algo é silenciado, caramba, eu esqueci o termo que ele usa. Recalque? Recalcado? Não é recalcado que ele fala. Putz. Ele usa muito esse termo, acho que no erotismo também. Pera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Interditado, né? Isso é interditado. Enfim.
Ô, Gui, mas Ou seja, ele é recalcado. Não, brincadeira. a questão da neurose, né, e da histeria parece justamente a incapacidade de dar vazão para esse dispêndio, né? Quer dizer, a Exato. atividade sexual que sofre de tabu, né, que sofre de interdito, que você não consegue nem conceber conscientemente como desejável, digamos assim, se manifesta através da histeria, né? Aí, acho que pensando... Paralelo. Como? É um paralelo realmente interessante e faz sentido mesmo, Aurélio. Né, como que isso é interditado, mas isso ainda está ali, né? No sentido de que isso de alguma forma vai se expressar, né? Vamos dizer. Então, nesse sentido que eu falei que o argumento dele parece ser que a vida consciente, regrada pelo cálculo, a vida produtiva, é permeada por essa necessidade de dispêndio que vai se manifestar ali de uma forma ou de outra. Então, tipo, a ação política, as opiniões que as pessoas têm, comportamentos assim, de mania, comportamentos de tipo atos falhos, isso daí, as histerias, isso daí tudo são manifestações que escapam que tipo assim, que a necessidade de dispêndio permeia a vida dita produtiva, né, do ser humano, a dita racional, que quer controlar ali tudo num jogo de cálculo. Então, vai se manifestar de um modo ou de outro, né? Quer dizer, não é uma escolha você não vou desperdiçar essa energia ou não. Não, tipo, a energia vai atuar de uma forma ou de outra para ser desperdiçada, né? Ser perdida. Então, muito curioso isso, né? Isso para mim é muito difícil, assim, tirar a escolha do horizonte, assim. Isso, para mim, Não, acho conceitualmente, que, é tipo, muito no sentido complexo, de assim. você pode até Mas você tá escolher certo, assim. mais ou menos de que forma você vai desperdiçar, né? Tipo, tem uma questão de construção de subjetividade, construção de identidade, de desejo, tudo mais. Mas que você vai desperdiçar, você vai, de uma forma ou de outra, né? Você pode desperdiçar, digamos assim, autenticamente, né? Digamos, ali escolhendo mais ou menos a partir do seu horizonte histórico, ou você pode, tipo, negligenciar essa necessidade de perda e desenvolver sintomas, desenvolver histeria. Ou você está você ser cotejado, digamos assim, por uma espécie de vulnerabilidade social, né? Digamos Sim, assim. é A que, gente vê tipo, muito isso. é que se tira a escolha do horizonte, parece que tá ganho. Parece que, enfim, marxismo, como é que é o socialismo utópico? O fim é o único, o fim é um só, que é o paraíso evangélico, sabe? Uma coisa meio assim, que tudo tende a ser como é. Entende o meu ponto? Tipo, Não, tipo, o meu medo se tira a escolha humana de corroborar ou não com sua tendência, é de que parece, então, mas é porque eu acho que de que não é serve o homem. algo, não é uma tendência humana, é uma tendência da energia, né? É o que é ser vivo, digamos assim. Não, Então, você tudo pode bem, escolher como tudo você bem. vai desperdiçar essa energia. O que não é para escolha é, tipo, se você vai desperdiçar ou não. Digamos assim. Eu também entendo nesse sentido, sabe? Tanto que ele vai, na parte que ele vai falar sobre as guerras, né? Como a Lori falou, ele não chega exatamente a dizer formas com as quais você pode desperdiçar essa energia, mas que isso pode, como vamos dizer, isso pode ser manuseado, ter um nível de manuseio disso, né? Isso não está totalmente, como vamos dizer, totalmente dado.
Eu acho que se não se desperdiça essa energia, é até difícil conceber como seria isso, né? Acho que seria muito mais, tipo, se você pensar em termos de ficção científica, daqueles futuros distópicos em que toda a humanidade vira uma engrenagem, né, num grande império, tipo, pan-cosmológico, assim, tipo, de vários planetas. Tipo, seria uma vida voltada pura e simplesmente para o trabalho. Se você não, se você escolhe não desperdiçar essa energia, você está basicamente escolhendo só produzir da vida, né? Só produzir, produzir, produzir pelo produzir, digamos assim. E o trabalho está voltado à ideia de manutenção da vida, né? E aí justamente que entra a questão que não, né, que é antagônica à ideia do dispêndio, que a vida não precisa ser você não tem que ir atrás de uma manutenção da vida, no sentido de que a vida já é mantida, né? Já como vamos dizer, já tem uma carga de energia que a sobressai, inclusive, né? É olhar por um outro viés. Já é dado. Né? A vida já é dada nesse sentido. Então, eu acho que é até Amém, impossível irmãos? não desperdiçar, né? Até, tipo mesmo que a pessoa queira ser um mero produtor, ela não consegue. Tipo, querendo ser... Acho que até negócio meio absurdo isso, né? Querer só produzir. Quem é que quer trabalhar nessa porra? É tipo, a gente luta para trabalhar menos, né? E para poder desfrutar melhor e mais do fruto do trabalho. Então, não tem essa de tipo. E aí eu acho que o argumento dele todo é que, tipo, quem mais trabalha e quem, tipo, tenta disfarçar essa esfera do dispêndio vai desperdiçar de uma forma ou de outra também, né? Também está na esfera do dispêndio. Eu acho que é tipo a velha questão revolução ou barbárie, tá ligado? Ou você despende na revolução, tipo, igual no final da noção de dispêndio, ou é catástrofe. Sim, e o que eu acho eu interessante é gostei que no muito mais dessa. das vezes é catástrofe. Bem esclarecedor isso que a Lori falou agora. Hein? O que você falou, Polônio? Mas o que eu acho interessante, e eu não sei, eu não sinto batalha especialmente otimista assim também, mas que no mais das vezes é catástrofe. Ah, com certeza. E será catástrofe, sabe? Assim. Mas isso eu acho que, tipo, dentro do sistema que a gente vive, né? Porque antigamente ele fala que isso tinha vazões do jogo, da festa e tal, que era consciente, muito consciente, assim, né? Tipo, sei lá, derrubar o final do café na pia pro santo, tá ligado? É que ele fala quando ele, no capítulo anterior, na noção de dispêndio, ele vai falar, né, das formas econômicas que não criavam herança, né? E é justamente essa coisa do trabalho, né, para conservar a vida. Você tem que conservar bens, você tem que conservar meios, né, para como vamos dizer, para manter, né, a vida. Essa é a lógica, né, e para dar continuidade, né, para deixar algo para os seus filhos, enfim. Trabalho no mundo moderno, no capitalismo moderno, é justamente isso. E aí ele vai fazer justamente esse paralelo com o momento em que o trabalho não estava, aliás, em que a economia não estava voltada para acumulação, né? E como que a acumulação coloca, inevitavelmente vai colocar em uma posição de maior destruição, né? Porque quanto mais acumulação, mais você vai ter que, né, gastar, vamos entender assim. Então é meio que essa lógica, né? Quanto mais você acumula, mais você vai ter que gastar. Então mais energia talvez você tenha, mais energias para gastar isso você vai colocar, ou seja, isso pode causar uma destruição muito maior, né? E como que por exemplo, o Potlatch, né, era uma forma de sacrifício das riquezas, né, que promovia uma disjunção econômica, né? Essa possibilidade de a concentração não ser tão grande. Então, quanto maior a concentração, e acho que isso entra também nessa questão que ele vai falar
da Revolução Industrial, né? Como que isso vai desembocar na guerra, né? Com esse acúmulo tanto de inovações, de desenvolvimento técnico, como que se acumula como que essa carga humana, né, vai desembocar numa guerra, né? Eu lembrei até um pouco, tipo, da crítica do marxismo ao capitalismo, seria que, tipo, uma relação entre as forças produtivas e os meios de produção, digamos assim. Tipo, não sei se é meios de produção agora, não estou lembrado como é a formulazinha, mas é como se fosse a estrutura da sociedade capitalista constitui um entrave para o desenvolvimento das forças produtivas. E por isso que o capitalismo entra num estágio em que ele é reacionário para a própria produção, né? Tipo, as forças produtivas não conseguem se desenvolver no seio do capitalismo e por isso precisaria da revolução. Aí acho que o que o Bataille iria criticar nisso tudo é que se pensa tudo voltado para aumentar a produção, né? E que talvez não seja nem esse o ponto, talvez seja o ponto da sobrevivência de uma classe e também do dispêndio da produção, né? Quer dizer, tipo, o dispêndio da produção no capitalismo tem um caráter destrutivo e opressor para uma classe, enquanto que no socialismo iria ter um caráter que não seria opressor, né? Digamos assim. Aurélio, acho que faz muito sentido o que você falou, porque se a gente pensa o sistema capitalista como um sistema entrópico, assim, aquele sistema fechado que é mais valor, cresce, mais valor, gera mais valor, mais valor, mais valor, mais valor. E é aquilo que eu falei no começo, tipo uma panela de pressão que uma hora explode, justamente ela precisa conter todas as formas de oposição a ela que poderiam dar vazão para aquilo, para continuar crescendo. Ela, inclusive, se apropria daquilo para justamente crescer, né? Então, eu acho que agora começa a fazer muito sentido o que a gente viu no primeiro texto, que a Gui estava falando agora, do Podslash, de que parece que as sociedades primitivas, assim, entre aspas, elas entendiam muito melhor o jogo energético cósmico. Tipo, a economia delas estava girando em torno justamente do dispêndio. Tipo, a acumulação de fortuna era feita para você depois acumular para despender, tá certo? Existe esse verbo? Acho que sim. E que a nossa não, tipo, o capitalismo é o contrário disso, né? É justamente o exato contrário. É a conservação. É a conservação. Mas também lembrei, tipo, o exemplo que a galera sempre dá, a galera comunista, né? Tipo, de exemplos de como o capitalismo destrói mercados para reconstruir em cima deles, digamos assim. Tipo o que fizeram com a União Soviética, né? Depois do fim da Guerra Fria. Destruir todo um mercado para tentar se adentrar ali e fazer uma zona de influência ali nos países próximos da Rússia. Algo nesse sentido. De que, tipo, não consegue mais ter não consegue mais organizar a produção de tal modo que a produção aumente, né? Construir um próprio entrave para a própria produção. Justamente porque não consegue distribuir assim a renda, né? Não sei. Agora, então, explicando aqui. Exatamente, por isso que, tipo, vira um negócio da especulação financeira, assim, que aí vira infinito, né? Tipo, o Elon Musk tá valendo trilhões de dólares, é um negócio completamente ridículo. Inclusive, ele fala no final do texto do desenvolvimento industrial do conjunto do mundo
pede aos norte-americanos que percebam lucidamente a necessidade para uma economia como a deles, de terem uma margem de operações sem lucro. E eu achei muito doido, eu até escrevi, tipo assim, conferir isso depois, porque eu não queria saber mais sobre isso, assim, tipo, o que seria isso que ele tá falando sobre a economia americana? E se algum de vocês sabem, inclusive, que eu acho que é um bom exemplo também. Tô tentando achar essa parte, Lori. É na última página. Exatamente na última. Eu não sei, no PDF, pelo menos, né? Mas é bem no final, no último parágrafo. Doravante, sem falar de dissipação pura e simples, análoga à construção das pirâmides, a própria possibilidade de levar adiante o crescimento está subordinado à dádiva. O desenvolvimento industrial do conjunto do mundo pede aos norte-americanos que percebam lucidamente a necessidade para uma economia como a deles, de terem uma margem de operações sem lucro. Uma imensa rede industrial não pode ser gerida como se muda um pneu. Ela exprime um percurso de energia cósmica da qual depende, que não pode limitar e cujas leis não poderia mais ignorar sem consequências. Ai de quem, até o fim, quisesse ordenar o movimento que o excede com o espírito limitado do mecânico que muda um pneu. Eu entendi assim, no sentido de que mesmo que o capitalismo funcione na base dessa ideologia, né, do progresso, do lucro, do cálculo, de tipo produzir, o próprio capitalismo está entranhado de desperdício, de irracionalidade, de tipo, como é que eu posso dizer? Essa questão da especulação, desemprego, destruição de economia, tipo, ele não consegue cumprir a ideologia que ele defende, né, digamos assim. Tipo, tem muito desperdício no capitalismo. Acho que seria um pouco disso, e seria essa, eu entendo a partir dessa crítica que o marxismo faz, né, porque é como se a forma social, a organização social que se dá no capitalismo constitui um entrave para o desenvolvimento da força produtiva, e aí por isso essas forças produtivas, de tempos em tempos, acontece algo que seria antiprodutivo, né? Que seria uma perda, que seria um desperdício. E aí acho que a guerra tem muito disso, né? A questão da guerra, da destruição de economias, do imperialismo, acho que está nesse sentido. Tipo, parece que eles preferem, tipo, não é nenhuma consciência, né? Mas é como se o capitalismo preferisse lucrar menos ao invés de distribuir melhor a renda, digamos assim. Às vezes é por uma questão de racionalidade da própria forma de organização social. Entendi assim. Eu acho que faz sentido. E agora eu também estava pensando se ele não estaria falando tipo do estado de bem-estar social, assim, de uns gastos públicos sem retorno. Eu pensei o mesmo. Quando eu li isso, eu pensei, tipo, ele tá falando de transporte público de graça? Então, exato. Porque quando eu li, eu pensei em empresa. Ele tá falando da China? Porque assim, quando eu li essa parte. É de 49, então é o contexto. Não, não, ele não tava falando da China. Não. China ainda estava fazendo a revolução, no caso, em 49. Então, 49, esse texto. Então,
Então, realmente, acho que entra a questão do estágio de bem-estar social, como vocês disseram. E aí isso também entra a nossa discussão sobre países de primeiro mundo, né? Tipo, se eles estão dando uma vazão para isso com o estado de bem-estar social, a gente... Qual tipo de vazão que a gente estava dando? Se a gente não estava... Será que a gente tinha abundância para dar vazão para alguma coisa? Mas, ao mesmo tempo, é uma ordem natural das coisas da vazão. A nossa vazão estava lá, não estava aqui? Eu acho que entra a questão do desenvolvimento industrial, né, como ele vai colocar, porque esse desenvolvimento industrial desenfreado, né, então eu acho que aí entra pensar como o desenvolvimento industrial desenfreado nos países de primeiro mundo vai ter, como que isso vai mexer nessa balança necessariamente, sabe? Tipo, como que o dispêndio vai, né, tipo, como que a gente vai pensar de desenvolvimento em relação ao dispêndio, porque nos países de primeiro mundo se não vai ter esse desenvolvimento industrial da mesma forma que nos Estados Unidos ou na Europa Central, por exemplo, então, né, como que isso vai mexer no dispêndio na economia geral, assim, da coisa, né, tipo né, como se não desse para negar o dado da industrialização nesse sentido, como se fosse algo que vai conseguir mexer na rota do dispêndio, vamos dizer assim, no dispêndio em geral. E que se, né, desculpa, não, eu só ia dizer que se a gente, né, não fosse dessa forma, né, tipo, se a industrialização não se desse concentrada dessa forma, talvez aí a gente pensaria em outra forma de como o dispêndio em geral, talvez, fosse dado, porque na real isso também está ligado ao acontecimento da guerra, né? Sim, eu ia falar isso, de que eu acho que como é um crescimento tão absurdo, assim, tipo, jamais visto antes na história da humanidade, se, sei lá, o pessoal no Império Romano estava fazendo dispêndio com um Coliseu, Leão, virando o Coliseu, fazer o Coliseu virar um mar, tá ligado? Tipo, imagina o nível de energia que precisa ter vazão hoje. E aí, tipo, você tem umas guerras absurdas e meio que... Eu acho que é meio doido, porque, na verdade, a própria guerra, hoje em dia, ela faz parte do modo de produção capitalista, né? Tipo, as pessoas lucram com a guerra, os países lucram muito com a guerra, né? Os Estados Unidos, assim, é só ver quanto que eles investem em equipamento militar deles e o quanto eles vendem para o resto do mundo. Então, a guerra vira também um próprio fazedor de dinheiro. Eu não sei se você estava pensando nisso. Eu acho que talvez não, porque não sei se isso vem mais depois. Mas agora que eu lembrei. Desculpa. Pode falar. Cortar. Mas eu fiquei com uma questão, assim, que eu não sei como formular exatamente, assim. Mas me parece, tipo, que, pelo que vocês estão falando, assim, meio que, tipo, o dispêndio tá sempre num extremo, assim, de onde não dá mais pra acumular. E, não sei, me parece que hoje em dia, tipo, pensando... Porque, não sei, parece que o trabalho é como esse ambiente, assim, do cálculo, onde não tem uma forma de dispêndio e a razão é o que impede o dispêndio. Mas hoje me parece, tipo, que, sei lá, o trabalho meio que tem um fim em si mesmo e ele próprio é irracional, ele próprio justifica a si mesmo, não em um acúmulo, mas... Não sei se tá fazendo sentido, assim. Não sei como explicar, mas... É o que eu Tipo, tava parece falando, que né? o trabalho é uma própria forma de despender, sabe? Não sei se faz sentido. Desculpa cortar, Aurélio. Não, então, o que eu estava pensando antes é que eu falei, né? Que não é que o trabalho seja uma forma de dispêndio, mas que o trabalho tipo, não impede que a energia seja desperdida, né? Tipo, o dispêndio está entranhado também na esfera do trabalho, que eu tava pensando. E aí, tipo, pensando até mesmo, tipo, no nível, tipo, macroeconômico, né, digamos assim. Tipo, de quanto de irracionalidade tem no capitalismo, né? Tipo,
E também pensando no nível individual, né? Quer dizer, a pessoa que está ali, que pauta sua vida racionalmente, digamos assim, e não dá vazão a nenhum tipo de desvio, né? Vai desenvolver neuroses, vai desenvolver, como é o nome? Histeria, né? Vai desenvolver histeria, pode desenvolver sintomas. Então, o dispêndio está entranhado também na esfera do trabalho. Eu pensei nesse sentido. É que me parece assim, tipo, que o trabalho, ele é ele mesmo uma forma de investimento de libidinal, assim, uma forma de despender uma energia sexual, assim. E, bom, não sei, assim, me parece que muitas formas de trabalho, que eu não vou saber exemplificar agora, assim, mas me parece que elas são muito mais uma forma irracional, assim, de dispêndio sexual do que um, algo calculado racionalmente, assim, sabe? Não sei se Eu tá acho, fazendo sentido o que eu tô querendo dizer. eu acho que o trabalho a gente pode relacionar ele com, por exemplo, a reprodução sexuada, né? Tipo, no sentido do sexo para reprodução. Porque o trabalho, ele tá ele é jogado para a esfera da manutenção da vida, tal qual a reprodução sexuada, né? E eu diria mais nesse sentido, talvez, né? Pensando como que se a gente está pensando que a vida não precisa ser conservada, na real, ela precisa ser gasta, a energia que sobrecarrega os seres vivos precisa ser gasto, então o trabalho ele vai num lugar de conservar, então ele está num lugar contraditório, eu diria assim, né? Porque ele justamente tenta conservar uma vida que já está em algum ponto sendo conservada, né? Não só uma vida, no caso, a vida, né? Já está sendo conservada, tipo, toda a matéria orgânica, vamos dizer assim, né? Para não soar tão a vida, tipo, ai, né? Tão cristão, não tão metafísico nesse sentido. Mas eu não sei se isso responde, se isso clareia um pouco, talvez, a questão, Bruno. Acho que clareia um pouco, sim. Eu acho que faz sentido isso também, porque no prefácio ele fala que a, a fronteira entre o dispêndio produtivo e o improdutivo não é tão claro assim. Não é tão fácil de fazer essa divisão. Ele fala na página 37. Ora, a vida é real, composta de dispêndios de todas as espécies, ignora o dispêndio exclusivamente produtivo. Ignora, inclusive, praticamente o puro dispêndio improdutivo. É preciso, portanto, substituir uma primeira classificação rudimentar por uma descrição metódica de todos os aspectos da vida. Que eu acho que entra um pouco nisso, assim. Acho que as coisas têm mais nuances do que parece. Do que pareceu, por exemplo, no primeiro texto que a gente viu, da noção de dispêndio. É a página 37 do PDF mesmo, Lodi? É, do PDF. Tá no primeiro parágrafo da página, assim. Ele entregou Encontrei em aqui. primeiro volume. Galera que tá mais ouvindo aí, que, enfim, vocês gostariam de falar alguma coisa, de perguntar alguma coisa, como é que tá aí? Ou às vezes até colocar no chat, não sei. Então, esse é o motivo, inclusive, Mari, que eu tô gravando, né? Pra, tipo, a galera poder assistir, a galera que não veio, caso algum de nós, né, que, enfim, esteja vindo constantemente, vamos supor, não poder vir e, né? Mas tranquilo, só perguntando mesmo. Então, o primeiro vídeo deu ruim a gravação. Eu espero que esse aqui não dê, né? Tô
Tô na fé de que vai dar certo esse. Mas é que o primeiro, a gravação... Enfim, mas acho que agora vai. Tem que lembrar de, tipo, parar a gravação e salvar antes de desligar a chamada, que senão dá ruim. Eu tô meio encasquetado, eu não sei se eu vou ser chato demais, muito, muito actually, mas eu fico meio encasquetado com essa ideia do irracional. De entender essa leitura como esse irracional por detrás de toda racionalidade, assim. Faz sentido, sim, tem, tipo, opor como eu posso dizer, uma vontade, né, um juízo valorativo claro do sujeito em prol de um certo de uma certa aleatoriedade e de uma certa, enfim, de um subconsciente no fim do dia. Mas esse é um pouco o ponto. O subconsciente ele é ainda racional. Não sei como, não sei como, não sei como pôr muito meu ponto. Eu lembrei o que eu ia falar. Mas o que ele tá tentando propor, ele não tá tentando ser o universo, ele tá tentando fazer um livro de economia. É ainda uma ciência sobre isso. Uma ciência que por si tem de ser racional. Há de ser um discurso organizado, mais ou menos organizado. Claro, daí a gente entra no conceito de cientificidade dele, né? Sobre isso, né? O humano surge em algum momento, assim, sabe? Eu fico encasquetado, assim, porque há de se passar. Eu anotei essa anotação, essa citação no meu fechamento. Há de se passar da economia restrita à economia geral. E, bom, quem passa da economia restrita para a economia geral? O homem. O homem faz essa passagem. Então, alguém que quiser falar, pode falar, gente. Só ia... Eu lembrei do que ele fala no prefácio, que o livro em si já é uma contradição, né? No sentido de que o livro constitui um bem produzido, né? Um fruto do trabalho, a pesquisa científica. E que se ele vivesse de acordo com o que ele defende, em certo sentido, não se deveria escrever um livro sobre, não se deveria fazer ciência sobre, se deveria muito mais exercer essa consumação, né, da energia. E aí, nesse sentido de que, tipo, em certo sentido é contraditório, mas eu acho que, no outro sentido, tipo, eu penso muito mais, não sei se ele argumenta exatamente por esse ponto, mas eu penso que mesmo na esfera da produção, tem muito... é permeado por essa perda, é permeado por essa consumação. Então, acho que não tem esse binarismo restrito de que agora eu estou trabalhando, então agora eu sou 100% um ser produtivo. Não, ali no trabalho tem modos e meios e, tipo, coisas que passam despercebido, que é da esfera da construção. Sim, mas o Bataille não pode virar pra Então, gente... tipo, a esfera do trabalho está permeada. Ai, perdão, você tinha cortado, achei que você tinha acabado de falar, perdão. Sim, eu terminei. Ai, desculpa. Mas, tipo, sim, mas o Bataille não pode virar e falar que o princípio da economia é e não é ao mesmo tempo dispêndio. Tipo, existem alguns princípios lógicos que o discurso tem que concordar normativamente ainda, assim, sabe? Eu acho que não, pode continuar, Fê. Não, mesmo que justamente o ponto do autor seja que, para explicar toda essa fruição da ciência, há de se sair da ciência. Então, eu concordo com vocês, é uma contradição em termos, mas para dar cabo dessa contradição, tem que haver ali um momento científico. Assim. Um momento que, enfim, essa contradição se dá, de fato, assim, sabe? Essa ambiguidade, melhor, né? Eu fico pensando nisso, eu fico pensando justamente na ambiguidade da filosofia que o Heidegger vai falar, assim, sabe? De como esse o problema da filosofia, como ela fala sobre o que, né, para falar do Wittgenstein, como a filosofia, ou então na economia, aqui no caso, tem que falar sobre o que se deve calar.
Eu acho que aí entra Fê, uma questão da dialética do pensamento do Bataille, como que ela funciona no caso do Bataille, né? Porque é justamente assim, né? Se for pensar, por exemplo, tem um texto dele, né, como eu mencionei até na nosso conto anterior, que é a Mari postou esses tempos até, inclusive, esse texto, que é o do pós-scriptum do Suplício, que tem ali no livro dele, Experiência Exterior, né? Que ele vai falar um pouco da forma como ele vê Hegel, e eu acho que isso fala um pouco da forma como funciona o pensamento do Bataille, que é justamente tentar transformar algo incognoscível cognoscível, sabe? Que é mais do que o pensamento, né, dialético do Hegel, ele é aquele silopsismo, sabe? Tipo, é a experiência da consciência e aí, enfim, tudo que se dá ali é trazido para dentro da consciência, enfim, é o desconhecido que se torna conhecido, e todo conhecido um dia é desconhecido, e todos, né, ronda dentro da consciência. No caso do Bataille, né, que ele já tem ali uma influência muito do surrealismo também, né? Ele até usa uma frase do surrealismo no começo, ali no prefácio, que é uma frase do André Breton, né, que é... Cadê? Caceta. Que é sobre o... Peraí, só um segundinho, gente. Que ele vai dizer... Né, que o ato sexual é no tempo que o tigre é no espaço, né? No sentido de que essa energia pulsante, né, no espaço e né, ele vai falar dessa metáfora assim, né, de algo veloz, de algo poderoso, né, no espaço, enfim, e dessa presença selvagem, pulsional, né? Então, o pensamento do Bataille justamente ele consiste em falar do incognoscível pro cognoscível, né? E aí, claro, vai ter essa contradição que é justamente que é o que ele que é a treta que ele vai falar, né, no prefácio, que é de constituir esse livro, justamente, né, de constituir essa teoria econômica que tem que, né, estar em algum pilar minimamente racional, minimamente cognoscível, né, por assim dizer. Sim, nossa, não, é perfeito. Era bem essa questão, assim mesmo. Bem perfeito. E a escrita do Bataille, né, assim, vocês vão ver que ele tem uma influência muito forte do surrealismo, ele tem uma questão de como usar a voz ativa, a voz passiva, enfim, tudo mais. Mas tudo isso permeia, né, vamos dizer assim, o pensamento dele, né, a dialética do Bataille é nesse lugar, justamente. E mais alguma coisa, gente? Como é que tá por aí? Bem, gente, eu acho que a gente pode, então, já indo para os finalmente, ou tem mais alguém que quer falar alguma coisa, ou perguntar, ou ainda tá encasquetado, o Polônio ainda tá encasquetado com alguma coisa, queira falar, pode falar. Ah, eu tô, mas ali, vamos esperar os próximos capítulos. Então, galera, para semana que vem, vocês acham que a gente pode ler, então, capítulo 2 até o final? Deixa eu ver. Capítulo 2 começa em 49. O capítulo 2 vai até o fim da primeira parte, né? Ou eu leio? Isso mesmo. Acho que pode ser. Pode ser, então, né? Da página Pode. de quem tá com o livro, da página 49 até a 59. 10 páginas. Ah, tá de boa. De boa, Pode né? ser. Uhum. Fechou, então.
Eu vou ver se deu certo essa gravação. Tô orando para que tenha dado certo. Pra gente poder, né, reassistir, mandar pra galera. Mas eu acho que é isso então, gente. Estamos conversados? Sim, sim. Até mais. Fechou, então. Fechou. Gente, eu vou mandar um negócio engraçado no grupo, depois vocês veem. Um beijo. Preciso dormir. Amanhã tem que acordar cedo. Tristeza. Beijo, Lori. Tchau, um beijo, gente. Tchau, Foi muito tchau. bom hoje. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Beijos. Tchau, tchau. Até mais.